Pra gente começar, a gente vai contar a história da Ana Clara e da Ana Júlia. Quem vai mostrar pra gente é o repórter Bruno Castelletto. A alegria das gêmeas Ana Clara e Ana Júlia é contagiante. Mas essa felicidade é recente. Quando eram mais novas, as irmãs foram deixadas em um abrigo para adoção. Foi difícil encontrar um lar porque elas estavam doentes e ninguém sabia o motivo. Essa era a única coisa que a Cláudia sabia. Mas quando ela viu as Anas, foi amor à primeira vista. O que eu olhei ali foram com os olhos do coração e eu vi as minhas filhas. Ali eu dei a luz. Eu costumo dizer que foi aquele momento que eu dei a luz a elas. Depois de muita luta para adoção, com 1 ano e 5 meses de idade, elas foram morar com a mãe. Mas aí começou outra batalha, descobrir que doença elas tinham. Foi a avó que notou algo diferente. Eu fui beijar uma das meninas e achei ela muito salgada, mas muito salgada. Aí beijei a outra também. Eu falei, Cláudia, as meninas são muito salgadas. Não é normal isso. A Cláudia pesquisou e passou por vários médicos com as crianças. Depois de pouco mais de 6 anos, veio o diagnóstico: fibrose cística. A doença ataca diversos órgãos e não tem cura, mas com tratamento pode ter os sintomas amenizados. As meninas perdem mais vitaminas que o normal, por isso tem que repor. Tem o suplemento também alimentar, que é colocado no leite para ganhar peso. Tanto que em 1 ano elas ganharam muito peso e muita altura. Só cresceram de estatura, de tamanhinho. As unhas, os cabelos, né, não cresciam, era tudo devagar, quebradiço, fraquinho. A fibrose cística também faz com que a secreção dos pulmões seja mais espessa. Então, todo dia elas ficam 15 minutos na inalação. Antes do tratamento, 9 pneumonias, uma e 8 a outra. Depois do tratamento, nenhuma pneumonia, nenhuma infecção de garganta, nenhuma febre, nada, não tiveram nada. Mas o tratamento da Ana Júlia e da Ana Clara não fica só nos remédios e na inalação. A médica das meninas recomendou que elas fizessem alguma atividade física. Desde outubro do ano passado, elas frequentam aulas de natação. E depois de pouco mais de 3 meses, a saúde delas melhorou e muito. Eu achei até que fosse assim, a demorar um pouco mais pelo primeiro dia que eu vi elas. Elas assim eram mais apavoradas. A fisioterapia respiratória é mais uma peça para melhorar a saúde delas. Como elas têm um grande acúmulo dessa secreção e dificuldade para expelir, a gente faz os exercícios respiratórios para esse músculo ficar forte, ter uma tosse eficaz e com essa tosse eficaz ela conseguir expelir essa secreção. Com esses cuidados, de 1 ano para cá, tudo melhorou. Só que esse tratamento não daria certo se não tivesse a parte mais importante dessa história: uma mãe com muito amor. Elas são meus troféus. Elas são a minha válvula que vai me levantar, que vai me levar para frente. Elas são as minhas ajudas, não eu sou as delas. Família transbordante de amor, né, doutora Ana? Começou com um beijo. Um beijo, né? Da avó. Um beijo da avó. A gente falou da mãe, a reportagem fala da mãe também, da avó. Doutora Ana, esse beijo é a frase principal de uma campanha importantíssima para a conscientização dessa doença, né? Exatamente. Então, por quê? Porque a gente vai ver isso, né? O suor fica mais salgadinho. Então, a avó realmente percebeu bem. Agora, gente, o que mais importante a gente tem aqui é que hoje, né, o diagnóstico dessa doença já está incluído no teste do pezinho, tá bom? Então, em todo o Brasil já está incluído no teste do pezinho. Isso realmente é muito importante. Por quê? Porque quanto mais cedo se faz o diagnóstico, vocês viram aqui pelas meninas, melhor a chance que a gente tem de começar o tratamento rapidinho e melhora a qualidade de vida. As meninas tiveram 9 pneumonias. Não precisariam ter passado por tudo isso, né? Se no tempo delas tivesse já o teste do pezinho. Passaram por 6 anos à procura de um diagnóstico. Isso. E esse, então, é o mote da campanha Um Beijo Muda Tudo, campanha de esclarecimento para essa doença tão difícil de tratar e tão difícil de descobrir também, né? Exatamente. Com o teste do pezinho hoje, esperamos, né? Fique tudo mais fácil. Vamos entender, então, por que o suor fica ainda mais salgado. Porque todo mundo sabe que o suor já é salgado, mas fica muito mais salgado nessa doença. A gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso telão para entender isso. O que acontece, doutor? Então, acontece o seguinte, é uma doença genética e, assim, as células têm dificuldade de absorver o suor. Então, assim, o suor ele passa por esse canalículo
e ele não consegue absorver o excesso de sal. Então chega à superfície da pele com a quantidade excessiva de sal. E essa quantidade excessiva de sal, muitas vezes, a criança tem com sintomas também, que não foi citado, uma desidratação sem vômito e sem diarreia. Nós estamos acostumados a criança que ter desidratação, ter vômito e diarreia. É uma criança que vai para a praia e chega em casa desidratada. Entendi. Não tem motivo nenhum. No adulto é diferente ou é porque o adulto muitas vezes já está diagnosticado, né? Por isso que não acontece, esse diagnóstico é mais difícil, certo? Às vezes assim, a doença é bastante complexa, ela tem desde casos assintomáticos até casos gravíssimos. E os adultos, quando faz o diagnóstico na fase adulta, geralmente é um quadro mais leve, porque ele já é adulto e a doença é bastante grave em algumas situações. Então, nesse caso, é um caso mais leve, então eles não têm todos os sintomas que normalmente você tem. E a gente viu na reportagem que um dos órgãos mais acometidos é o pulmão, né? Nessa doença. Quer dizer, o muco fica mais espesso dentro do pulmão, a gente fica com mais secreção, é por isso que é mais difícil de respirar? Assim, todos os órgãos são acometidos, mas o pulmão é um órgão vital, né? Então, é esse que vai dar as complicações para o paciente. Então, como ela falou ali, tem um muco bastante espesso, difícil eliminação, e nós precisamos utilizar substâncias fluidificantes diariamente para tentar soltar esse muco. Mas porque o risco maior é uma parada respiratória. O risco maior é a infecção. Começa a criança, mas tem infecções. E daí, com o agravamento da doença, com as complicações, aí, quando está mais velha, o óbito é bem iminente. Tem uma dúvida que chegou agora da nossa internet, nosso auditório virtual, o Joenilson. Qual a expectativa de vida de uma pessoa com fibrose cística? É possível chegar à vida adulta com qualidade de vida? Lembrando que essa é a doença que fez sucesso no cinema, né, com A Culpa é das Estrelas, né? Aliás, ela ficou mais divulgada depois disso. Qual a dúvida dele? A pessoa chega à vida adulta, doutor? Sim. Isso vai depender de como que é feito o diagnóstico, se ele é precoce ou tardio, como a doutora Ana falou, quanto mais precoce, mais cedo começar o tratamento, maior a longevidade desse paciente. Então, hoje nós temos duas maneiras de fazer diagnóstico. O teste pezinho, onde que toda a população brasileira é submetida a um exame de fibrose cística e chega para nós, às vezes, um paciente saudável, um bebezinho com 30 dias, sem sintomas e com diagnóstico. Então, esse paciente, ele vai alcançar hoje, com os tratamentos atuais, 40, 50 anos. Aquele paciente que não foi submetido para esse pezinho ou algum problema, essas crianças foram adotadas, a gente não sabe como que foi a situação delas também, o diagnóstico tardio, então as complicações já estão instaladas. Então, aí você tem que fazer um tratamento de recuperação, mas a doença é evolutiva. Você não consegue recuperar o que já perdeu. Então, já tentar retardar a evolução.